Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do professor e conselheiro do IL, o Biratan Jorge Óleo, grande decano da Escola Austríaca de Economia no Brasil, o ataque à autonomia do Banco Central. O economista Iório está criticando as posturas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de questionar esse avanço dos últimos anos que foi a conquista da autonomia do Banco Central. Segundo Iório, uma dessas afirmativas descabidas e recorrentes feita pelo próprio presidente chama a atenção e faz piscar uma inquietante luz de advertência quanto ao futuro do nosso país, a saber, sua tosca crítica à independência do Banco Central. Lula disse que essa história de independência do Banco Central é uma bobagem e imediatamente sapecou a pergunta: por que o Banco Central é independente e a inflação está do jeito que está? Ora, diz o professor Iório, a inflação está do jeito que está, ou seja, entre as mais baixas do mundo, justamente porque o nosso Banco Central teve autonomia para fazer o que vem fazendo desde o final de 2020. Quando percebeu que a tendência dos preços em todo o mundo era de um longo tempo de alta permanente e foi o primeiro dentre todos os bancos centrais a ter coragem, ainda em tempo de pandemia, para aumentar a taxa básica de juros, só sendo seguido com atraso um ano depois pelo Fed e quase 2 anos depois pelo Banco Central Europeu. A solução para quaisquer problemas que o país enfrente não será colocar nas mãos do presidente da República, colocar nas mãos do governo de ocasião, a ingerência sobre um órgão tão importante quanto o Banco Central, mudando as suas orientações que seguem a dinâmica da economia ao seu bel prazer. Isto sempre trará consequências nefastas, é essa reflexão que nos provoca o nosso caríssimo professor Iório. Esses que defendem que o governo pode operar milagres e decretar o caminho que a economia deve seguir, são os mesmos que lamentam a desigualdade social como sendo o maior problema que o país deveria enfrentar. E é uma reflexão contrária a esse raciocínio que empreende o Roberto Rachevsky no seu artigo O Problema é a Desigualdade Social? Ele, ao contrário, vai defender no seu texto que a desigualdade social é inevitável e é necessária para o desenvolvimento da sociedade como um todo. É importante que haja desníveis, é importante que livremente aqueles que empreendem as ideias mais bem-sucedidas recebam o devido retorno por isso, através do consumo dos seus contatos, das suas relações espontâneas dentro do mercado. Isto implica indiferenças, isto implica desigualdade. Então, a desigualdade nunca é o problema. Os liberais desejariam, como um todo, é óbvio, que não houvesse miséria. E é uma coisa diferente de haver diferença, de haver desigualdade. Desejariam que não houvesse miséria. Nenhum liberal defende a miséria como uma coisa positiva. Mas todos irão concordar que o melhor caminho para que a miséria seja combatida é a liberdade. Quem discorda disso? O governo da Argentina, do presidente Alberto Fernandes, que é amiguinho do nosso presidente Lula. Inclusive esteve no Brasil quando Lula estava preso para prestar aí a sua solidariedade a quem se considerava um preso político. Um texto, mais uma vez, do Roberto Rachevsky vai se basear numa provocação feita pelo presidente da Argentina. Qual a solução para uma economia com estabilidade de preços? O Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, disse simplesmente que a inflação é coisa da cabeça das pessoas. É coisa da cabeça do cidadão. Esta é a desculpa usada por alguém que tem uma posição de autoridade no governo argentino, que é o próprio presidente da República, para tirar a responsabilidade do governo que ele representa e colocá-la, sei lá, nos empresários, na imaginação, na elite golpista, ou qualquer que seja o jargão populista da vez a ser empregado para afastar do governo a responsabilidade pela inflação, que é sempre culpa do governo, sempre resultante ali do governo, resultado de uma política emissionista excessiva de moeda. Então o Rachevsky faz mais uma vez essa reflexão que ele sempre traz aqui ao seu espaço no Instituto Liberal. Agora, como nós falamos de Banco Central, uma instituição que
se tornou autônoma nos últimos anos. Nós vamos agora falar de um outro banco que foi criado na época de Vargas, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois passou a se chamar Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E esse e social costuma sempre trazer problemas. Um texto da página Liberalismo Brazuca, os empréstimos do BNDES nos governos do PT. O PT voltou ao poder no Brasil, por incrível que nos pareça, esta é a realidade com que nós nos defrontamos. O PT voltou ao poder no Brasil, prometendo retomar o que havia sido parado já no governo Temer, as suas benesses ofertadas aos países ideologicamente alinhados através do BNDES, em obras no exterior. Um detalhe interessante dessa crítica que a Liberalismo Brazuca faz a essa postura do governo do PT é o comentário de que durante os governos do PT, entre todos os países que o Brasil mais emprestou dinheiro para financiar obras no exterior, via empreiteiras, apenas um realizou pagamentos em dia. Ironicamente, esse país foi justamente o que realizou as obras mais patrimonialistas possíveis, a Angola. A Angola usou os recursos do BNDES para financiar uma reforma em todos os prédios governamentais de Luanda, capital do país, e de quebra renovar a residência presidencial ocupada na época pelo ditador José Eduardo dos Santos. Olha só o que eles fizeram com o dinheiro brasileiro. Enquanto isso, 8,6 mil obras nacionais paradas esperando verba federal para continuar, sendo 3,9 mil na área da educação, que este governo diz, o PT costuma dizer que prioriza em detrimento dos fascistas, do bolsonarismo, do tucanismo ou quaisquer que sejam os opositores da vez. Uma pausa na crítica, na discussão econômica, e vamos para uma área mais das liberdades individuais e do judiciário, na coluna Judiciário em Foco. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, o arbítrio. O texto é mais um que vem criticando os desmandos e os desvarios do Poder Judiciário, principalmente da sua cúpula, na figura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, particularmente o ministro Alexandre de Moraes. E o texto usa alguns exemplos para sustentar a tese de que existem desníveis no tratamento conferido a alvos diferentes numa mesma questão, quando se trata de alvos que sejam aliados do bolsonarismo ou críticos ao PT, quando se trata de alvos que sejam ligados ao PT e ao governo Lula. E um exemplo que ela dá é o caso do deputado Nicolas Ferreira, um deputado bolsonarista que pleiteou junto ao STF o afastamento do ministro da Justiça Flávio Dino por ter sido avisado pela BIM da confusão que aconteceria em 8 de janeiro e não ter tomado as devidas providências, na visão de Nicolas Ferreira, mas a ação foi imediatamente rechaçada pelo Alexandre de Moraes, que, no entanto, afastou por decreto, por decisão monocrática, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, eleito democraticamente, afastou na canetada o Ibanez Rocha por conta do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Sem haver apuração, sem haver investigação, sem haver dados que possam consubstanciar qualquer tipo de decisão judicial nesse sentido. Voltamos à economia e voltamos a um texto do professor Iório, A Economia e a Síndrome de Sísifo. Sísifo era aquele personagem que se rebelou contra os deuses na mitologia grega e foi condenado a subir a montanha com a pedra, rolar, a pedra rola para baixo, ele tem que subir de novo eternamente. E ele faz uma analogia da história de Sísifo à economia brasileira, a história da economia brasileira. Quando tudo parece estar indo bem, a pedra rola ladeira abaixo, lá permanece por algum tempo, em seguida novamente é posta para subir, para depois cair novamente. Os chamados voos de galinha que o Brasil experimenta na sua economia e que tem a ver esse problema com muitos outros fatores, não só econômicos, como diz o professor Iório no seu texto, mas também fatores oriundos do campo político, do campo jurídico, do campo histórico e do campo psicológico. Fechando o nosso IL Flash de hoje, na liderança, voltamos ao BNDES, voltamos à página Liberalismo Brazuca. BNDES, a herança maldita de Getúlio Vargas. Não há muito o que dizer num título autoexplicativo. O autor do texto, na página Liberalismo Brazuca, contesta a oportunidade da manutenção do BNDES, defende a sua extinção. O BNDES foi criado sob os auspícios de um liberal, Roberto Campos, que ele próprio passou a criticar o uso que foi dado à sua obra, mas é profundamente criticado pelos liberais hoje por essas estripulias que os governos fazem utilizando o BNDES,
principalmente os governos do PT, e o autor do texto acredita que não há outra maneira de proteger o país desses desmandos e desses desvarios que não encerrando a possibilidade de utilizar esse instrumento. Ele defende a existência de bancos de fomento, mas que eles sejam financiados, que os bancos de fomento, por sua vez, sejam fomentados pela iniciativa privada e não pelo Estado. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.